Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944, hoje com a presença do deputado federal pelo Estado de São Paulo, Arnaldo Faria de Sá, deputado federal pelo PTB, a presença também do deputado federal Márcio França, deputado federal pelo PSB. Nós vamos dar encaminhamento aos debates com os candidatos à Câmara Federal. Quero me dar uma boa tarde aos dois candidatos e começar com o Arnaldo. Arnaldo, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Por que reeleição, Arnaldo? Olha, eu acho que o trabalho que a gente tem feito na Câmara depende ainda de uma complementação. Nós estamos lá para comentar também Márcio França, companheiro lá do Congresso Nacional. Inclusive, nós estamos aqui com uma plateia ligada à Guarda Portuária. O Márcio é autor da PEC, eu sou relator da PEC de regulamentação da Guarda Portuária. E, sem dúvida nenhuma, é um compromisso que a gente tem. Precisamos continuar no Congresso para completar esse trabalho e também a luta em defesa da Previdência Social, do reajuste dos aposentados, fim do fator previdenciário, recuperação das perdas. Toda essa luta é uma luta que tem que continuar lá no Congresso. Márcio, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Por que a reeleição, Márcio França? Olha, eu quero comentar você, o Arnaldo, e dizer aos amigos que a Baixada Santista e todo o litoral tem a necessidade de continuar tendo representação forte na Câmara, não é? Uma região sem representação, ela perde força e, naturalmente, não só a minha presença, mas a do Beto, do ponto de vista regional, é muito importante. Além disso, um trabalho todo que partidário, feito nacionalmente, e a gente acha que tem tarefas importantes a cumprir. E eu sempre digo, se eu tivesse a chance, não é, de poder ajudar uma candidatura sem ser a minha, ajudaria do Arnaldo, porque o Arnaldo não é um nome qualquer, ele é, do ponto de vista da Câmara, ele é imprescindível, né? É alguém que, talvez o deputado que mais conhece o regimento e um dos melhores parlamentares do Brasil. Muito bom. Arnaldo, nós vamos falar sobre alguns temas. O primeiro tema, a área da Previdência, que é um tema que você domina e atuou há muito tempo, o Márcio França também. Então, eu gostaria de saber, na área da Previdência, o que podemos caminhar caso você seja reeleito à Câmara Federal? A luta maior é no sentido de derrubar o fator previdenciário, que prejudica muito os trabalhadores que se aposentam. Cerca de 30% a 40% do benefício vai para o ralo para o resto da vida. Se for homem, se for mulher, chega a 50%. Lembro, inclusive, que quando foi votado a história do pré-sal, uma emenda do Márcio França permite que parte dos recursos do pré-sal sejam destinados aos aposentados e pensionistas que buscam a recuperação das suas perdas. Foi uma emenda difícil, a pressão em cima do Márcio para ele retirar a emenda foi muito grande. Eu vi aquele burburinho de plenário lá, mas o Márcio segurou e agora que a gente aprovar o pré-sal definitivamente, em parte do resultado do pré-sal vai para a Previdência Social. Márcio França, Previdência Social. Pois é, a Previdência, o Arnaldo falou alguns assuntos, eu me lembro de um, acho que especial. Você sabe que o problema grave hoje são os aposentados que ganham mais de um salário mínimo, aqueles que se aposentaram com mais de um salário mínimo. Quem se aposentou com um salário mínimo, como o reajuste do salário mínimo ele é fixado por uma conta que sempre dá um reajuste maior do que a média, quem ganhou um salário mínimo hoje não tá defasado, mas quem se aposentou com mais de um salário mínimo está sendo achatado a cada ano, não é? E essas pessoas ficaram prejudicadas. Com uma luta muito grande, conseguimos esse ano aumentar um pouco a mais do que a inflação, mas o certo era ter uma política definitiva igual ao do salário mínimo, ou seja, todos os anos, aquele que ganhasse salário, por exemplo, 3 salários, 4 salários, 5 salários, ele teria que voltar a ganhar os mesmos 4 salários que ele se aposentou, porque você não deve mudar uma regra do jogo no meio do jogo. Para que daqui para frente, quando a pessoa se aposentasse, falasse, eu vou receber 3 salários mínimos, aquele salário que tiver em vigor no país. E isso não acontece. Essa é talvez a grande conquista que ainda falta vir por parte do governo. Quer comentar, Arnaldo? Eu acho que é importante isso que o Márcio falou, porque a grande expectativa do aposentado é saber na hora do reajuste qual será a situação dele. E o Brasil paga cerca de 27 milhões de benefícios previdenciários. Desses 27 milhões, 12 milhões são assistenciais. Esse benefício não é a Previdência que tem que pagar, quem tem que pagar é o Tesouro. Mas deixam dentro da conta da Previdência para dizer que a Previdência está falida, que a Previdência está quebrada. Já disse e repito aqui, tem que quebrar a cara de quem fala que a Previdência está quebrada. Está quebrada coisíssima nenhuma. Falar essa palavra não falam palavrão. Porque, na verdade, querem fazer o jogo da Previdência privada. Querem viabilizar a Previdência pública para fazer o jogo da Previdência privada. É só pegar a grande emissora de televisão, ver lá um monte de comentaristas dele, de matéria, que a Previdência está quebrada, está com isso, está com aquilo. Intervalo comercial, propaganda de Previdência privada. Vamos para a privada todos eles. Márcio, quer comentar? O Arnaldo lembrou, você sabe que essa Previdência brasileira, com todos os defeitos, ela é uma Previdência ampla, uma das maiores do mundo, não é?
em muitos lugares do mundo, mesmo chamados desenvolvidos, ou as pessoas pagam uma previdência privada ou elas têm que se virar. Então, o Brasil, há alguns anos atrás, no tempo da Constituição, estabeleceu... Mas lembra que na crise econômica e financeira mundial, a previdência privada balançou barbaridade. A IG, a maior seguradora privada americana, só não foi para o buraco porque teve muito dinheiro lá dentro. A Washington Mutual quebrou. E aí o governo tem que complementar com recursos. Quer dizer, então, na verdade, de um jeito ou de outro, no final o governo acaba pagando. Porque previdência é uma coisa que tem que ser paga mesmo com o dinheiro do governo, é para isso que tem governo, né? E no nosso caso em especial, a previdência, ela é superavitária. Quando entraram, e não foi também incorreta a decisão dos deputados da época e dos senadores, quando entraram todas as pessoas especiais para receber mensalmente uma ajuda, e mais aquelas pessoas que não se aposentaram, que eram trabalhadores rurais, esse grupo de pessoas formou um pacote grande que hoje é subvencionado por quem paga a Previdência. Isso tornou 11 milhões. Isso, então, é uma injustiça. Teria que tirar essas pessoas de dentro dessa área e o governo complementar isso com outro dinheiro. E aí a Previdência deixaria de ser deficitária para ser superavitária. Na verdade, a Previdência Urbana ela é superavitária. Esses benefícios podem continuar na Previdência, mas o dinheiro tem que vir do Tesouro, não tem que vir da Previdência. Para encerrar esse tema, quer comentar? Posso Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Essa mesma tese aí. Repare, foi importante. Hoje uma criança especial, até 15 anos atrás, um menino que tinha 19 anos e tinha síndrome de Down, o terror de todos os pais era saber o seguinte: quando eu morrer, quem vai tomar conta do meu filho? Entendeu? Quem vai tomar conta do meu filho que tem paralisia cerebral? Né? Então os pais viviam, né, numa situação que ninguém sabia o que ia acontecer e tal. Os deputados, os políticos falaram: não, todo mundo vai ter direito a uma previdência, inclusive essas pessoas. E foi justo. Mas esse dinheiro tem que vir do caixa do governo e não do trabalhador. Nós vamos entrar na área do Porto. Caso reeleito, você acha que pode caminhar no Congresso Nacional a questão portuária? Qual é o seu objetivo como tema principal? Primeiro, e ponto número 0 aí de luta, é a manutenção da Secretaria Nacional de Portos, né? Um ministério específico para cuidar de porto, que foi criado nesse mandato e mudou a cara dos portos do Brasil. E ainda temos algumas pendências, como São Sebastião, que ainda é um porto estadualizado e tem que federalizar. Eu tive há pouco com os trabalhadores que estão aqui, inclusive de portuários, que defendem a tese, como o prefeito defende, a Câmara de Vereadores, porque o governo do Estado não conseguiu gerenciar o porto de São Sebastião de maneira sensacional. E naquela época, Augusto, era tão ruim o gerenciamento dos portos, que ele estava acoplado no meio de um outro ministério, que ninguém queria nem movimentar nada. Estava bom de aquele jeito, porque era tudo tão ruim. Se fosse para o governo federal era ruim, no estadual era ruim. Agora não, o governo federal criou um ministério específico, inegavelmente a gestão portuária melhorou, e nós temos que brigar para manter isso e modernizar a gestão no porto, criando cada vez mais, não é? Porque você sabe, é como se você tivesse uma loja ou um comércio. Alguém que tem as portas do seu comércio avacalhada não consegue fazer com que ninguém entre e ninguém saia. Do mesmo jeito é um país. Um país não pode ter, no mundo portuário, no mundo aeroportuário, nos aeroportos, coisas avacalhadas. Especialmente agora, quando nós estamos na boca, né, da Copa do Mundo, das Olimpíadas no Brasil. Com certeza. Arnaldo, na área portuária. Olha, eu acho importante isso que o Márcio falou. O mais importante aí é recurso, tem que pôr dinheiro. Se você não colocar dinheiro para investimento, para colocar fundo perdido, você não resolve a questão, não. Está aí, a semana passada, vários navios parados aí, aguardando o momento de desembarcar, de embarcar, quer dizer, a questão do açúcar, você viu, foi uma vergonha. Se outro mundo souber que acontece no maior porto do Brasil, o que aconteceu com a questão do embarque do açúcar aqui há 15 dias atrás, é uma vergonha. Precisamos resolver essa coisa. Tem que ter dinheiro, e é dinheiro do governo federal. Não adianta vir dinheiro do PAC, do PIC, do que for, tem que vir para cá. Porque senão não adianta você resolver essa questão. E como o Márcio lembrou também, cuidar da federalização do Porto de São Sebastião, que é o complemento do Porto de Santos. E, na verdade, agora com o Rodoanel, já chegando na Anchieta, na Imigrantes, a situação vai piorar. Tem que resolver, Copa do Mundo, como lembrou o Márcio, Olimpíadas, tudo isso é importante. E também temos que cuidar também da nossa guarda portuária, né, Márcio? Porque, na verdade, aqui é uma guarda portuária, ali é outra, lá é outra, quer dizer, ninguém sabe qual é a coisa para não definir. Aprovar a nossa PEC para resolver essa questão de vez, incluir a nossa guarda portuária na questão da Bolsa Olímpica, da Bolsa Copa, da Bolsa do Diabo, que tem que resolver essa questão toda, porque parece que a guarda portuária é alguma coisa que não existe. E nós sabemos que existe. Quer dizer, inclusive, a própria companhia de trânsito de Santos querer meter o bico dentro do porto, que não é problema dela. Então, na verdade, temos que resolver essa questão já e urgente. Quer comentar, Márcio? Olha, você sabe que algumas coisas conseguiram evoluir. Esse assunto aí do açúcar, até estava almoçando com os diretores do Porto de Santos, e como é o nome daquele rapaz que tem do Jornal da Orla,
o Edson Carpentieri estava lá, e ele parou na mesa, acabou na conversa, questionando essa história dos navios. Diz o Serra, que é o presidente do Porto de Santos aqui, como é que funciona. Veja você como é que é maluquice esse negócio dos armadores. Eles não perguntam para o Porto quando é que eles vão parar. Quando a safra chega, muito grande, eles vão contratando o navio pelo preço do frete mais barato e falam, ó, embica ali e fica esperando. Fica aquela fila como se fosse possível desembarcar tudo ao mesmo tempo. E dá uma sensação ruim, porque, né? No caso para embarcar e desembarcar. Quer dizer, criou-se uma sensação como se fosse o Porto, não que não tenha gargalos, mas assim, olha, eles conseguiram largar para 15 metros de profundidade. Aprovaram, né, a primeira vistoria do ISP Code, que falavam tanto que não conseguiam. O Porto, aqui de Santos, nesse caso, né? Você se lembra quando nós começamos a gestão aqui há 2 ou 3 anos atrás? Foi matéria sua aqui desse programa. O Porto operava com déficit cotidiano, Arnaldo, todos os meses, em 30 milhões de reais negativos. Sempre de banco, emprestado de banco. Hoje o Porto tem no caixa dele mais de 500 milhões de reais em 2 anos. Veja a diferença da gestão. Então, assim, houve muito avanço, mas como disse o Arnaldo, o recurso tem que continuar vindo no fluxo que vem para as perimetrais, para aprofundamento, não só daqui de São Sebastião e outros que surgirem. Porque a tendência no mundo brasileiro, com a história de pré-sal e etc., o Brasil vai dar um salto muito grande nos próximos 10 anos e não tendo uma porta de entrada e saída muito preparada, nós vamos ter problemas muito maiores do que temos hoje. Né? Quer comentar, Arnaldo? Olha, nós temos que cuidar de tudo isso que foi discutido aqui até agora, mas não se esquecer também dos trabalhadores, né? Porque, de repente, o trabalhador parece que é alguma coisa que vem de baciada. Não é assim, não. O órgão tem deixado muito a desejar, precisamos resolver essa questão, que é importante também, porque sem os operadores, sem os trabalhadores, sem os movimentadores do porto, não adianta ter o porto moderno, bonito, todo equipado, tem que ter o ser humano. E o ser humano não está sendo bem tratado, não precisa corrigir essa distorção. Olha, um tema importante na Baixada Santista, acho que discutido em todas as cidades, são as faltas de leitos nos hospitais, tanto para UTI como cirurgias, internação. Na área da saúde, como você pode colaborar caso seja reeleito, Arnaldo? Olha, na verdade, essa questão de saúde é um problema nacional. Não é só da Baixada Santista, não é só do estado de São Paulo. Infelizmente, é uma coisa que precisa ser totalmente reformulada. É uma crise que vem há mais de 20 anos. Quer dizer, os sanitaristas tomaram conta da saúde e se esqueceram que saúde tem um outro viés. E, na verdade, precisamos encontrar. O próprio ministro atual, Temporão, o tempo dele passou. Foi ministro durante tanto tempo e não disse que veio. Não fez porcaria nenhuma, é brincadeira. Não resolveu a crise da gripe suína, não resolveu a da dengue, não resolveu agora da hepatite. É um banana, impressionante o que está acontecendo com a saúde desse país. Então, falta gestão. E essa gestão de lá vem para cá toda embicada, não resolve coisa nenhuma. Aí fica uma zona no estado, uma bagunça no município e o cidadão é que paga. Márcio, na área da saúde, como você pode colaborar? A Baixada Santista sofre com a falta de leitos. Você sabe que nesses 4 anos, o valor repassado do SUS para a Baixada Santista aumentou quase 100%. Né? Em São Vicente, por exemplo, passou de 1 milhão e poucos mil reais por mês para mais de 3 milhões de reais não de repasse. Chega, né, Márcio? Mas é que é insuficiente. Se os planos de saúde não conseguem segurar os próprios, quando você paga o plano de saúde, ele todo mês está mandando reajuste, porque a medicina vai encarecendo, você calcula o sistema público. Só que, hoje, o gargalo principal no estado de São Paulo, a gente está estudando bastante por conta da história do plano de governo do SCAF, é questão de internação. A internação, a solução final. Porque o diagnóstico, hoje já tem bons quadros, na oftalmologia, em algumas áreas de câncer, tem bons resultados. O problema é, quando a pessoa precisa internar, aonde vai se internar se não tem vaga suficiente, não é? Aí tem uma proposta que eu achei muito interessante, levantada por um grupo de médicos, que propõe o seguinte, que aliás está na proposta do SCAF, está na proposta dele para governador, que é o seguinte, criar um modelo de uma espécie de um plano de saúde que funciona assim. Se você precisar da internação e o governo não te arrumar em 3 dias, com o seu cartão público, você se interna em qualquer outro local da rede,